E aí, pessoal, bora embarcar numa história simplesmente fascinante? Hoje a gente vai entender como os Estados Unidos saíram de um grupo de colônias para se tornar uma superpotência global, e tudo isso em menos de 200 anos. É uma transformação que literalmente mudou o mapa do mundo. Pois é, parece loucura, né? Então é que isso aconteceu tão rápido? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje, passando pelos momentos mais importantes dessa jornada incrível. Ok, vamos botar isso em perspectiva. Olha só essa linha do tempo. De 1776, quando eles declararam a independência, até 1991, com o fim da União Soviética. A mudança é absurda, e a velocidade com que tudo aconteceu é o que mais impressiona. Então, para a gente entender essa subida meteórica, a gente precisa começar pela base de tudo, a economia. Afinal, não tem segredo, né? O poder de um país quase sempre começa com a força da sua economia. E o que acontece é que os Estados Unidos tinham tipo a faca e o queijo na mão. Eles tinham uma quantidade enorme de recursos naturais, um desenvolvimento na agricultura e na indústria que não parava de crescer, muito dinheiro sendo investido e, claro, as empresas deles começando a se espalhar pelo mundo. Foi a receita perfeita para o sucesso. E aqui a coisa fica bem interessante. No começo, o país era dividido. No norte, a gente tinha a segunda revolução industrial a todo vapor, cheia de fábricas e manufatura. Já o sul era totalmente diferente, com uma economia agrícola baseada na monocultura. Essa diferença foi fundamental, e no fim das contas, foi o modelo industrial do norte que levou o país para frente. Mas afinal, o que é essa tal de monocultura? É um conceito bem importante para entender a época. Basicamente, significa usar áreas gigantes de terra para plantar uma única coisa, tipo algodão ou tabaco. Era assim que a economia do Sul funcionava. E aqui dá para ver a jogada de mestre dos Estados Unidos. Eles souberam usar os grandes acontecimentos mundiais a seu favor. Primeiro, se aliaram com os vencedores das guerras mundiais. Depois, criaram o Plano Marshall, um plano gigantesco de ajuda financeira para reconstruir a Europa. Com isso, eles não só ganharam uma baita influência política, como também criaram um mercado consumidor enorme para os seus produtos. Foi o que consolidou de vez a liderança econômica deles. Bom, com a economia bombando, o cenário estava montado para um novo desafio, um confronto que iria definir todo o século XX, a Guerra Fria. E é importante entender, a Guerra Fria não foi uma guerra com tiros e bombas entre os dois lados. Foi, na verdade, uma batalha de ideias, de influência, de espionagem, uma disputa de poder para ver qual sistema iria dominar o planeta. E aqui está o X da questão, né? De um lado, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo e com a missão de impedir que o comunismo se espalhasse. Do outro, a União Soviética, com a ideologia comunista e querendo que ela avançasse pelo mundo. Eram duas visões de mundo que batiam de frente o tempo todo. E essa briga de gigantes foi parar no espaço. Essa rivalidade deu origem a um dos capítulos mais fascinantes da história, a corrida espacial. E olha, a largada não foi boa para os americanos, não. Em 1957, a União Soviética saiu na frente e chocou o mundo a lançar o Sputnik, o primeiro satélite. Isso foi um baita susto e fez os Estados Unidos correrem atrás do prejuízo num esforço nacional gigantesco que terminou com um dos maiores feitos de todos os tempos, a chegada do ser humano à Lua. 1969. Guardem bem essa data, porque ela é muito mais que um número no calendário. Ela simboliza uma vitória tecnológica, política e, principalmente, ideológica para os Estados Unidos. Foi um evento que parou o mundo. Tá, mas como? Como eles conseguiram virar o jogo de uma forma tão espetacular depois de terem largado atrás? Qual foi o segredo? E a resposta é genial. A vitória não veio só dos foguetes. Ela veio, na verdade, de dentro das salas de aula e dos laboratórios. Os Estados Unidos sacaram que para liderar no espaço, eles precisavam primeiro liderar em conhecimento. E por isso investiram uma quantidade absurda de dinheiro em educação e ciência. E com isso, a Guerra Fria finalmente teve um fim. Em 1991, a União Soviética se desfez. Ela deixou de existir. Com seu maior rival fora do tabuleiro, os Estados Unidos se tornaram, sem nenhuma dúvida, a única superpotência do mundo. Ufa! Quanta coisa, hein? Foi uma viagem e tanto. Agora chegou a hora da verdade. Bora testar o que a gente aprendeu hoje? Vamos lá? Primeira pergunta, bem fácil. O que foi a Guerra Fria? Alternativa A, uma guerra por território no Ártico. B, uma guerra militar direta entre EU e URSS. Ou C, um conflito político e ideológico. A resposta certa é a C. Foi um conflito político e ideológico.
Pergunta número 2. Em que ano o primeiro ser humano pisou na Lua? Foi em A, 1969, B, 1975 ou C, 1982? Essa é clássica, né? Resposta A, 1969. Vamos para a terceira. Qual foi a principal estratégia dos Estados Unidos para vencer a corrida espacial? Foi A, acordos diplomáticos, B, sanções econômicas ou C, investimento maciço em educação e pesquisa? A resposta correta é a C. O conhecimento foi a chave. Quarta pergunta. A dissolução de qual país em 1991 consolidou o status de superpotência dos Estados Unidos? A, Alemanha, B, União Soviética ou C, China? E a resposta é a B, a União Soviética. E a última do nosso quiz. Além da indústria, qual foi um fator-chave para a economia americana decolar? A, isolacionismo, B, vastos recursos naturais ou C, dependência de outras nações? A resposta certa é a B, a riqueza de recursos naturais. Mandaram muito bem no quiz. Agora, para fechar, uma pergunta que não tem resposta certa para a gente pensar junto. Na opinião de cada um, qual foi o fator mais decisivo para a ascensão dos Estados Unidos? Foi a força da economia, a vitória na Guerra Fria ou a conquista do espaço? Deixem as opiniões nos comentários, vai ser legal ver o que cada um pensa. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Quem curtiu essa análise já sabe, né? Segue o nosso canal, ativa o sininho para não perder os próximos e, claro, deixa aquele like para dar uma força. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!